Olá, quinto ano, sejam bem-vindos para mais uma aula de Ciências, unidade 3, da página 289 a 295. Nessa unidade, nós vamos falar sobre o planeta Terra, planeta que a gente já viu um pouco em aulas anteriores, junto com os outros planetas. Na página 289, você vai observar a imagem. Observe a imagem da Terra visto do espaço. O que chama mais a sua atenção nesta imagem? Você vai olhar, vai observar e vai me dizer o que é que te chama mais atenção e responder. O planeta Terra, na figura, diz o planeta Terra e a Lua em imagem captada por um satélite artificial, localizada na órbita da Terra. Aí você vai observar, após a observação da imagem, você vai responder. Logo em seguida vem outra pergunta. Você acha que o planeta Terra é do mesmo jeito, como está na imagem ao lado, desde que se formou? Converse com o colega a respeito disso. Você pode estar respondendo aí para mim, sim ou não. Ok? Aí você vai responder sim, me dizer se é ainda do mesmo jeito, o que você observa, o que o planeta Terra tem, que você pode estar escrevendo na resposta, ok? Agora nós vamos falar sobre a formação da Terra. Nosso planeta surgiu há cerca de 4,6 bilhões de anos. Inicialmente, ele era uma grande massa quente e incandescente, que, ao longo de milhões de anos, foi se resfriando. Durante esse processo, muitos vulcões em erupção iam expelindo o magma, material quente localizado no interior do planeta, para a superfície. Tempestades frequentes e intensas foram resfriando o material da superfície e formando uma crosta sólida. Então, com o passar do tempo, a Terra foi se transformando até adquirir a aparência e as características que tem hoje. No entanto, ela continua e continuará se modificando. Você pode observar isso na página 289, a figura, a representação artística de como teria sido o planeta Terra há cerca de 4 bilhões de anos, no início de sua formação. Ok? Agora nós vamos falar sobre o estudo da biosfera. A biosfera corresponde aos ambientes do planeta em que há vida, incluindo regiões da litosfera, crosta terrestre e parte do manto, que é a camada inferior à crosta. Hidrosfera e atmosfera. Nelas estão todos os seres vivos do planeta, como animais, plantas, fungos e micro-organismos. Nas regiões mais altas da atmosfera e nas regiões mais profundas da litosfera, não se encontram seres vivos. Portanto, essas regiões não fazem parte da biosfera. Você vai observar a figura da página 290. Camadas da Terra que contém a biosfera: litosfera, hidrosfera e atmosfera. Ok, quinto ano? A biosfera é composta de ecossistemas. O que é um ecossistema? É o conjunto de seres vivos e componentes ambientais não vivos de uma região, que se relacionam entre si e formam um ambiente com características próprias e bem definidas. Os seres vivos são os animais, as plantas, os fungos e os micro-organismos. Já os componentes não vivos são a água, o ar, o solo, o clima e outros aspectos físicos. Todos os ecossistemas, todos os ecossistemas do planeta encontram-se na biosfera. A ciência que estuda as relações entre os seres vivos e deles com o ambiente chama-se ecologia, ok?
Após o que a tia Dilza falou, explicou e a leitura do livro, você vai conseguir fazer a atividade da página 290, ok? Agora nós vamos falar sobre os recursos naturais. O ser humano utiliza os elementos da biosfera para sua sobrevivência, os quais são chamados de recursos naturais. O que são os recursos naturais? São todos os elementos da natureza que podem ser utilizados pelo ser humano, como ar, solo, água, minerais, animais e plantas. Os recursos naturais podem ser renováveis ou não renováveis, ok? Agora nós vamos falar sobre os recursos renováveis. São aqueles que, depois de usados, podem ser recuperados com ou sem a ajuda do ser humano. São exemplos de recursos naturais renováveis as plantas cultivadas como alimentos, os animais de criação, a luz, o calor do sol, a água e o ar. A água é um recurso natural renovável, porque as chuvas devolvem ao ambiente toda a água evaporada dos oceanos, rios e lagos. No entanto, a água potável é um recurso escasso, pois a maior parte da água do planeta é salgada, que não pode ser utilizada para consumo humano, ou está em geleiras, sendo praticamente inacessível, ok? Você vai observar a figura que está na página 291, que diz: residências em conjunto habitacional com placas de captação de energia solar, classificada como um recurso natural renovável, Curitiba, Paraná. Agora nós vamos falar sobre os recursos não renováveis. São os recursos que não podem ser repostos depois de retirados do ambiente. Isso acontece porque eles não se formam novamente ou demoram milhares de anos para se formar. Assim, a extração em larga escala pode causar seu esgotamento. São exemplos de recursos naturais não renováveis o carvão, o petróleo, o solo, os metais e as pedras preciosas como ouro e diamante. Você vai observar isso na figura da página 291, que é a plataforma de extração de petróleo na Bacia de Campos, no Rio de Janeiro. Ok, quinto ano? Agora nós vamos falar sobre a utilização dos recursos naturais. O ser humano retira da natureza tudo aquilo que ele precisa para a sua sobrevivência, como a luz do sol, as plantas, os animais, o solo, a água e o ar. Esses elementos essenciais garantem a continuidade da vida humana na Terra. Ao longo da história, os povos inventaram técnicas para retirar da natureza recursos como rochas e metais e moldá-los para construir máquinas e aparelhos capazes de aproveitar a força do vento e da água para o manejo do solo, a construção de casa e o transporte. As riquezas do solo, por exemplo, são exploradas tanto em sua superfície, em atividades agrícolas, como em suas camadas mais profundas, subsolo, na extração de minerais como ferro, níquel e ouro. O ar é utilizado por diversos seres vivos que, por meio da respiração, retiram dele o gás oxigênio. Não é de hoje que o vento, ou seja, o ar em movimento, é aproveitado para movimentar máquinas como o moinho de vento, o catavento e as embarcações à vela. A água é fundamental para o uso doméstico, higiene e alimentação, para a agricultura, irrigação de lavouras, em vários processos industriais
e como via de transporte. Além disso, ela pode ser transformada em energia. Sua força é utilizada para movimentar máquinas e gerar eletricidade nas usinas hidrelétricas. Na página 292, você vai observar a figura na época da Idade dos Metais. Na chamada Idade dos Metais, os seres humanos começaram a retirar minérios do solo para obter metais. Depois, esses metais eram derretidos e transformados em armas e ferramentas. Ok? Logo embaixo vem duas figuras, você vai observar na página 292, que vai falar sobre a utilização da água. A água ela é utilizada para gerar energia desde a época em que movimentava os monjolos, foto da esquerda, até atualmente, quando aciona as turbinas de usinas hidrelétricas, foto da direita, de Itaipu, binacional, em Foz do Iguaçu, Paraná, gerando eletricidade. Os animais também são utilizados no dia a dia dos seres humanos, tanto como matéria-prima para a fabricação de sapatos, bolsas e roupas, quanto na alimentação. As plantas também são fonte de alimento e de matéria-prima para a construção de casas, móveis, tecidos, remédios e produtos de beleza, ok?